Muito bem, estamos a gravar. São todos muito bem-vindos. O meu nome é Maggie João, sou coordenadora do grupo português de coaching, da APG. Queria-vos dar as boas-vindas a esta Semana Internacional de Coaching. O pontapé de partida é sobre ética hoje e temos a moderar a Elsa Batista, que é membro do GPC, e também temos como convidado especial o Robson Santarém, um coach brasileiro, como vocês vão perceber, e isso para nós abrirmos aqui já com uma porta de ouro o tema subjacente que temos na Semana Internacional do Coaching, que é o coaching na lusofonia. E então, ao longo desta semana, vocês vão ter a possibilidade de conhecer vários coaches de vários países onde a língua portuguesa é a língua oficial. E nós temos assim mesmo muito orgulho e felicidade de termos conseguido estender este convite além fronteiras. Antes de começar, vou-vos aqui passar, só para também dar um pouco, esperem lá, para perceber que tipo de audiência nós temos, vou passar aqui uma pergunta que deve estar a aparecer no ecrã, sobre se vocês são coaches certificados ou não, ou se ainda estão em processo. Só para nós percebermos um pouco, para depois a própria Elsa e o Robson poderem direcionar o melhor as respostas. Portanto, deve estar a aparecer no vosso ecrã uma caixa que pergunta aos participantes, isto é mais uma vez anónimo, e vou só esperar aqui um bocadinho porque faltam cerca de 10 pessoas responderem, só para termos uma ideia. Muito bem. Ok, portanto, eu vou encerrar, embora nem todos tenham respondido. Conseguem ver a partilha dos resultados? Sim. Portanto, estamos basicamente equiparados entre as pessoas que já são coaches certificadas e as que ainda não são. E isto vai informar a forma como a Elsa e o Robson vão continuar aqui o programa. Antes de passar a palavra à Elsa, que depois também vai apresentar a Catarina como comitê de ética do GPC, queria-vos aqui fazer uma pequena introdução da APG. Portanto, a APG é a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, é a única associação do mundo dos recursos humanos em Portugal de interesse público, portanto, obviamente sem fins lucrativos, e como não poderia deixar de ser, neste mundo dos recursos humanos, ter um grupo ou um nicho mais ligado ao coaching. Daí de nós estarmos aqui hoje, o GPC já tem mais de 10 anos e estamos aqui a celebrar a Semana Internacional do Coaching. A Semana Internacional do Coaching foi uma ideia que surgiu também há muitos anos através de outro órgão de coaching também reconhecido mundialmente, que é a Federação Internacional de Coaching, que todos os anos decidiu, e muito bem, celebrar o coaching, que celebra em todo o mundo, e nós não queríamos deixar de também entrar nessas celebrações, e aqui estamos com o tema de fundo, 5 dias, 5 temas às 5 da tarde, e começamos hoje, é o nosso primeiro, até ao próximo dia 21. Portanto, vai haver todos os dias às 5 da tarde, no mesmo link, até para quem, por algum acaso, não se inscreveu em todos, mas que, entretanto, acha interessante, pode-se juntar, e nós, no final desta sessão, vamos ter a oportunidade de também comentar qual vai ser a sessão de amanhã. Elsa, o floor is yours, portanto, passo a palavra e muito obrigada aqui por moderar este grande tema que é ética. O prazer é meu, Maggie. Muito obrigada, bom dia, talvez boa tarde ou boa noite mesmo a todos. É um prazer estar aqui com vocês, estou super emocionada, porque é o nosso primeiro dia, e espero que todos vocês tenham momentos incríveis, não somente hoje, mas durante toda a semana, nesses 5 dias maravilhosos que vamos ter por aqui. Então, rapidamente, meu nome é Elsa Batista Filha,
Então, eu estou aqui juntamente com a minha colega Catarina Olim, que é a coordenadora do Comitê de Ética, e temos o grande prazer de contar com o Robson Santarém, uma pessoa excepcional, vocês vão ver. E rapidamente sobre mim, bom, eu já residi no Brasil, Estados Unidos, Bélgica, estou em Portugal há 2 anos, sou membro da APG há 2 anos, mas da comissão do GPC nos últimos pouquinhos 2 meses, mas temos feito um trabalho de equipa muito legal. E estou aqui também no comitê, representando o Comitê de Reconhecimento da Profissão, juntamente com a colega Paula Vital, que não está aqui no momento, mas que é a colega com quem eu trabalho nessa área. E tenho mais um pouquinho sobre mim, porque o palco realmente é do Robson, mas eu trabalhei mais de 30 anos na área de administração, de recursos humanos, sendo que nos 18 últimos anos da minha carreira profissional foram na Comissão Europeia, como treinadora de uma das agências executivas e também administradora e mentora de jovens profissionais na NATO. E o nosso tema de hoje é super importante, que é o coaching ético e profissional, muito importante não só para os coaches, mas como para todos os profissionais. E vou fazer uma apresentação aqui do nosso colega Robson. O Robson é administrador, é mestre em ciências pedagógicas, pós-graduado em filosofia moderna e contemporânea, também em psicologia junguiana e em teologia. Ele faz parte também do ecumenismo e diálogo interreligioso, com formação holística pela Unipaz, Universidade Internacional da Paz. Sócio-diretor da Anima Consultoria para a Evolução Humana. Ele tem experiência em multinacionais e consultoria de recursos humanos, é coach credencial, como eu também, em ACC, pela International Coaching Federation, é membro do Comitê da Comunidade de Coaching dos Países de Língua Portuguesa, foi vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, diretor de desenvolvimento da ICF International Coaching Federation, capítulo do Rio de Janeiro, em 2014 e 2016, e autor de 6 livros publicados pelas editoras Vozes. Bom, além desses títulos todos, para mim, o Robson é uma pessoa extremamente humana, atencioso, uma verdadeira pessoa da paz. Ele me fez literalmente viajar como num filme de 1000 aventuras, durante uma apresentação que ele fez sobre o tema A Jornada do Herói, que é baseada no Joseph Campbell. E pude apreciar e degustar esses momentos e reviver os desafios da vida. Foi muito legal, Robson. Obrigada. E agora, o palco é seu. Muito bem-vindo e vamos lá. Nossa, Elza. Gente, boa tarde, ou talvez boa noite para vocês. Eu estou aqui muito honrado com esse convite que me foi feito pelo Grupo Português de Coaching, da APG. Estou tenso diante desse grupo enorme, tenso positivamente, de compartilhar com vocês aqui essa riqueza de pessoas incríveis que se reuniram aqui nessa tarde para refletirmos juntos. Então, eu sou muito agradecido pelo convite e espero que nesse momento de reflexão seja um aprendizado para mim, para todos nós também. Quando a Elza me convidou, e obrigado, Elza, pelas palavras tão carinhosas, né? Eu falei, o que a gente vai tratar desse tema que com certeza tem uma relevância no mundo inteiro e para todos nós também, profissionais da área de desenvolvimento humano. E eu propus, conversando com ela, com a equipe, da gente ter uma visão mais geral, rápida sobre ética, depois a gente entra num diálogo sobre o processo de coaching. Eu trabalho, como ela falou, eu fui executivo de recursos humanos de 2 multinacionais, elas não existem mais no mercado, mas não porque eu trabalhei nelas, é melhor dizer isso.
com as mudanças que acontecem no mercado, essas empresas deixaram de existir. Uma era a Digital, uma das maiores concorrentes da IBM, a DEC, e hoje boa parte dela foi comprada pela Compaq, depois HP. Depois eu fui trabalhar no mercado fonográfico para uma multinacional alemã, que também deixou de existir. A Sony Music comprou a BMG. E já tem 23 anos que eu atuo como consultor, e desses 23 anos, há 13, desde 2008, eu passei a atuar como coach de lideranças. E fui um dos membros fundadores do capítulo da International Coach Federation no Rio de Janeiro, do qual eu fui diretor de desenvolvimento, e há 3 anos eu fui convidado para representar o Brasil no Comitê da Comunidade de Coaching dos Países de Língua Portuguesa, vinculada à ICF Portugal, o que muito me honra e me possibilitou conhecer pessoas incríveis, pessoas essas que me trouxeram aqui. Por isso eu estou aqui com vocês e agradeço muito. Tem gente chegando aqui, vou admitir. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Durante um tempo, eu vou fazer uma apresentação mais geral de ética. Depois, a gente vai ter um espaço para trocar experiências e depois a gente retorna para conversar. Deixa eu compartilhar com vocês. Toda a gente consegue ver? Creio que sim. Então, celebrando aí a Semana Internacional de Coaching, junto com o Grupo Português de Coaching da APG, nesse primeiro dia vamos falar de ética. E me passou conversar com vocês inicialmente, né, o que é ética, como que a gente pode entender nessa perspectiva que nos ajude a expandir nossa consciência e entender melhor isso dentro do nosso contexto profissional, mas, sobretudo, entender na vida, né? Porque o contexto profissional é apenas uma dimensão da vida. Então, vamos olhar nessa dimensão mais ampla possível o que é ética para nós. Então, um termo que vem da Grécia é ethos, significando a morada humana. Esse texto, essa reflexão é feita por um dos grandes pensadores aqui, reconhecido mundialmente, brasileiro, Leonardo Boff, com vários livros publicados, o Leonardo na área de teologia, de filosofia, e o Leonardo tem escrito bastante também sobre ética. E ele diz que a ética, então, ela originalmente e etimologicamente se referia à morada humana, que é algo que é construído pelo ser humano. Então, o que nós fazemos para tornar a nossa casa, a nossa morada habitável? Então, tudo aquilo que ajuda a tornar o ambiente, a nossa morada, melhor, tornar esse ambiente saudável e que contribua para a realização humana em todos os sentidos, tanto materialmente, quanto espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, isso é ético. Então, voltando às origens da ética, é aquilo que nós construímos para que a nossa casa comum, a nossa morada, seja um espaço saudável. Aqui, viver aqui é bom. E nós que construímos isso, nós que desenvolvemos isso. A moral, a palavra moral, já é de origem latina. Então, ela trata de regras que, ao longo dos milênios e ao longo dos séculos, a sociedade foi definindo como preceitos que contribuem para esse conviver. A gente não vive no mundo, a gente convive, a gente vive com. E aí a gente, ao longo desse tempo, a humanidade foi percebendo que
alguns preceitos eram necessários para que todos os humanos tivessem uma conduta socialmente aceitável, respeitável, e definindo, então, o que era considerado bom costume, ou bons costumes, contribuindo para todos. Então, tanto a origem grega de ética, quanto a origem latina de moral, nos ajuda a entender isso. Eu recorri também a um pensamento ou uma filosofia de África, que é o modelo Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Esse pensamento de origem africana, hoje, ele está presente, acho que em boa parte da sociedade, iluminando grandes pensadores. Inclusive, o Papa Francisco cita o pensamento Ubuntu em uma das suas encíclicas. Então, a ética ela vai surgir para nós quando nós nos colocamos diante de outra pessoa. Quando esse outro ele surge, necessariamente surge na relação a atitude ética, o comportamento ético. Ela emerge na relação com o outro. Então, o pensamento Ubuntu contribui para a gente se colocar na sociedade dessa forma. Eu sou porque nós somos. Nós só existimos na relação com o outro. E a ética é fundamental para criar essa relação. Porque, como afirma aqui, ser humano é um ser que só se realiza nessa existência, nessa coexistência, nessa relação com outros seres. Então, todas as nossas ações, elas afetam as decisões de todos. Nós afetamos e somos afetados o tempo todo. Baruch de Spinoza já dizia isso lá na Holanda, no século XVII. Então, se nós tivéssemos de verdade essa consciência de quanto que nós afetamos e somos afetados, certamente nós teríamos outro tipo de comportamento na sociedade, nas nossas decisões na vida e empresariais. Então, a relação hoje que nós compreendemos o mundo na complexidade da relação das afecções, e nós afetamos, sobretudo, com os afetos, faz de nós seres mais plenos, ou pode fazer de nós seres humanos de verdade, nessa relação mútua, na construção. E para criar esta relação, ou esta convivência, que é esse viver com, se tornou necessário criar regras. Se tornou necessário estabelecer alguns princípios, alguns preceitos que pudessem contribuir para harmonizar as relações entre todos nós. Isso foi feito e ainda é construído ao longo do tempo. Então, a gente pode entender, nessa perspectiva, a ética como um conjunto de valores sociais que a humanidade se deu conta que era fundamental, que eram fundamentais para a gente criar uma sociedade saudável. Então, desde tempos imemoriais, isso vem sendo desenvolvido ou foi estabelecido e nós acolhemos como valores, como princípios, como direcionadores da nossa conduta. O Institute for Global Ethics fez uma pesquisa já há algum tempo e identificou que em todas as culturas desse planetinha que nós habitamos, há alguns valores que são considerados universais. E esses valores estão presentes independentes da cultura. Então, em qualquer continente da Terra, todos nós entendemos o que é responsabilidade. Mudamos a cultura ou a forma de expressá-la, mas todos os humanos sabem o que é responsabilidade. Todos nós também reconhecemos um comportamento, uma atitude honesta, independente do continente. O Instituto for Global Ethics reconhece na pesquisa que isso é comum a todos os povos. Reconhecemos também a confiança como um valor
ético, um valor que está presente em todas as culturas, seja na Oceania, na África, Ásia, na Europa, aqui nas Américas, isso está presente no coração humano como um valor importante. Também a compaixão, o sentir com, que vai derivar a empatia e tantos valores que nós consideramos importantes. Também reconhecemos a justiça como um valor universal e o respeito mútuo. Esses valores estão presentes na sociedade, universalmente. E eles fundamentam muitas das nossas atitudes e comportamentos que são necessários para a convivência, e a gente leva isso para todos os campos. Então, ao longo desse tempo que eu mencionei, muitos pensadores e a própria sociedade foi construindo algumas abordagens de ética. Nós aprendemos, por exemplo, uma ética que recebeu um adjetivo como a ética da finalidade, quando os fins justificam os meios. Isso ainda está presente em muitas pessoas, nas empresas, nos governantes e na vida de muitos indivíduos. Para obter algo, então, pode-se adotar qualquer atitude ou qualquer recurso, porque o fim é mais importante. É preciso que a gente tenha consciência e precise entender mais como que esses princípios éticos foram surgindo e como que eles, historicamente, foram contribuindo para o amadurecimento do ser humano, ou elevando o nível de sua consciência para construir uma sociedade saudável. Também veio ao longo do tempo uma ética que a gente pode chamar aqui a ética da consequência. Quando nós analisamos qual é a consequência ou impacto das nossas atitudes. Será que a que causa um menor mal ou um bem maior para um número maior de pessoas é justificável? Então, essa ética ela é adotada em muitas situações. Como que ela pode contribuir em situações, talvez, dramáticas, trágicas, ou até mesmo situações que... Eu me lembro de uma situação, se você está correndo o risco de dirigir e o carro perder o controle, e se dirigir para a direita pode atingir uma pessoa, ou virar o carro para a esquerda ter um grupo maior de pessoas. Então, se você atingir uma pessoa, é um menor mal do que atropelar dezenas de pessoas. Então, adotando uma ética aqui, digamos, de consequência. Então, mas nós estamos falando de situações limites que essa ética talvez possa contribuir, mas não é uma ética para adotar no dia a dia do nosso comportamento. Por isso a gente fala da importância de adotarmos uma ética de princípio, ou fundamentada nesses valores que nós apresentamos. Então, não posso querer fazer algo que eu não quero para mim mesmo. Então, ao longo do tempo, a sabedoria humana, a maturidade, conseguiu perceber aquilo que ficou conhecido como a regra de ouro. E todas as tradições espirituais da humanidade, elas chegaram a esse princípio orientador, norteador do comportamento humano. Por isso, essas tradições espirituais que nasceram ao longo de milênios nas culturas humanas, elas entenderam que há uma regra, um princípio ético universal baseado nesses valores que podem contribuir para a convivência entre todos os seres humanos. Assim, nós vimos no taoísmo, cerca de 500 anos antes de Cristo, no Oriente, o princípio do Tao, dizendo: encare o ganho do vizinho como ganho seu, e a perda do vizinho como sua perda. Como que esse pensamento nos ajuda nas relações?
como que nós podemos trazer, internalizar esse pensamento universal para a gente celebrar, por exemplo, quando um colega nosso, um coach, ele ganha um contrato, ganha um projeto, e a gente celebrar como fosse uma vitória nossa. Encare o ganho do vizinho como ganho seu. E como que a gente também pode sentir as dores de um colega quando ele também sofre suas perdas de um processo, de um contrato, algo assim. Seja isso no âmbito profissional, como eu acabo de citar, ou na vida. O taoísmo nos ajuda a ter uma relação fraternal com todos os seres humanos, quando nos convida a encarar o ganho do outro como nosso ganho, e a perda do outro como uma nossa perda. No judaísmo, no Antigo Testamento, os judeus entenderam isso também há milênios. Não faça aos outros o que não queres que te façam. Percebam que o pensamento judaico não difere na essência do tal. Não faça aos outros o que não queres que te façam. Esse princípio ético universal como uma regra de ouro para todos nós. E o cristianismo, Jesus era judeu, só que Jesus renova esse pensamento judaico colocando de forma afirmativa. Então, em vez de dizer não faça aos outros, Jesus afirma: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Também podemos sublinhar aqui a relação, a analogia com o pensamento anterior do taoísmo. Tudo que nós queremos que as pessoas nos façam, devemos fazer a essas pessoas. Um comportamento que nós vamos ver que em todas as culturas contribuem para essa convivência social que serve para o nosso ambiente profissional. Confúcio, que é outro pensador oriental, outra época, outra cultura, disse a mesma coisa. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a você. Percebam que nós estamos falando de culturas distintas, épocas distintas, ambientes totalmente diferentes, mas homens e mulheres de todos os tempos chegaram ao mesmo pensamento. Não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem a nós. Ou, positivamente, o que nós queremos que nos façam, façamos nós. Como que isso pode contribuir? E aí a gente vê que no Alcorão, o Islã traz um pensamento também semelhante. Deseje para os outros aquilo que deseja para si mesmo. Eu costumava brincar com a minha sogra, que eu amava muito. Ela, todas as vezes que íamos à casa da minha sogra, ela se despedia, e nessa brincadeira que se faz com sogras aqui, eu me despedia dizendo para ela: Deus te dê em dobro tudo que a mim desejares. Então, evocando aqui o Islã, né, eu não sou muçulmano, mas invocando o Islã, deseje para os outros aquilo que deseja para si mesmo. Eu brincava com ela: Deus te dê em dobro tudo que a mim desejares, sabendo que só vinha coisa boa da parte dela. Então, deseje para os outros aquilo que deseja para si mesmo. Desejamos aos colegas, desejamos aos companheiros e companheiras de trabalho aquilo que for o melhor para todos nós. E o budismo também diz isso. O que você fizer a alguém, está fazendo a você mesmo. Então, percebam que tradições espirituais da humanidade, de origens diferentes, culturas diferentes, países, continentes diferentes, nos guiam com o mesmo caminhar. O Dalai Lama tem uma frase que me impacta bastante, quando ele diz que nós não podemos mais invocar as barreiras nacionais, raciais ou ideológicas que nos separam, e nós sabemos quanta separação que tem hoje no mundo, sem repercussões destrutivas. Então, dentro desse contexto de nossa interdependência ou nova interdependência, considerar os interesses dos outros é claramente a melhor forma de autointeresse. Então, é como ele se estivesse alertando a nós: trate bem os outros, nem que seja
por egoísmo, né? Porque tudo que você fizer de bem para os outros vai voltar para você, vai voltar para nós. E a gente sabe, né, usando aqui a sabedoria crística, que a gente conhece os frutos a gente conhece a árvore pelos frutos, então é pelo comportamento, pelas atitudes que a gente vai ver que ética que nós estamos adotando. E já desde Aristóteles, que a gente aprendeu que o pensamento nosso como ser humano deve estar focado no bem, na construção do bem. Na atualidade, alguns pensadores muito importantes, como o colombiano Bernardo Toro, trouxe para nós a ética do cuidado. O Bernardo Toro é, para mim, uma grande referência e ele diz que a gente precisa deixar de ser essa sociedade orientada pelo vencer, pelo ganhar, que muitas vezes adota a ética da finalidade. Então, nesse paradigma, nessa situação que a gente vive, é preciso adotar um outro paradigma, que é o paradigma da ética do cuidado. Saber cuidar, saber criar relações ganha-ganha, saber dialogar, saber conversar. Então, sair daquele modelo competitivo que o capitalismo, o neoliberalismo trouxe de maneira tão forte para todos nós, para criar uma relação de é possível criar um outro mundo onde todos ganhem. Um outro mundo é possível. Isso significa adotar uma ética de valores e que inclui o cuidado com o outro. Então, como ele diz, não mais uma inteligência guerreira, mas uma inteligência solidária. O cuidado hoje não é uma opção, uma alternativa, é uma exigência para a gente se manter vivo. Ou aprendemos a cuidar, ou nós vamos perecer. Ele é enfático ao dizer isso. E diz também que o modo de ser cuidado é a maneira mais concreta possível de como deve ser o ser humano. Heidegger diz a mesma coisa, né? Ele aprofunda o pensamento heideggeriano. Então, o modo de ser gente, o modo de ser humano é um modo de ser cuidado. Se não houver esse modo de ser, a gente não é humano de verdade. Um descuidado, alguém que não cuida, não é um ser humano de verdade. Acho isso bastante forte e que impacta bastante de como eu me vejo, como eu me coloco, como eu me relaciono nesse mundo. Se eu estou adotando como um princípio norteador da vida, um modo de ser cuidado. Um outro pensador de grande relevância, com 100 anos, é o francês Edgar Morin. Quando ele diz que todo olhar sobre a ética deve perceber que é um ato de religação. Que religação é essa, né? Eu acho muito interessante quando ele adota a palavra religação, que é a etimologia de religião, mas a religação com um outro. A ética deve nos religar com o outro, religar-nos com a comunidade, com a sociedade e com toda a espécie humana. Então, amplia-se a consciência de ética de tal maneira que aqueles princípios que eu acabei de citar, da regra de ouro, eles são introduzidos como direcionadores de toda conduta para nós nos religarmos com todo ser humano, com a sociedade, com a espécie que habita esse planeta. E o outro fator que, sem o qual não dá para falar de ética, é a autoética. Quando o Edgar Morin traz esse pensamento, ele quer traduzir para nós que a gente não vai conseguir ser ético com os demais se a gente não tiver esse princípio de autoética, a ética da honra. Então, se nós estamos zelando pela nossa imagem, ou qual a imagem que nós temos de nós mesmos, o que isso exige de cada um de nós, como que nós encaramos a questão da dignidade humana, da nossa própria dignidade, a partir desse olhar para nós mesmos, sobre nós mesmos,
que nós vamos construir a reputação, uma imagem positiva na sociedade, e nós vamos saber se a gente também está respeitando a dignidade, a honra de todos os seres humanos. Sem autoética, diz Edgar Morin, não há ética. O princípio fundamental está no olhar para nós mesmos. Então, podemos fazer referência aqui como nós estamos consolidando os valores fundamentais do nosso caráter, que vão refletir que vai refletir quem nós somos, o nosso caráter. Até aqui, faz sentido isso para vocês, essas reflexões? Tudo bem? Tem alguma pergunta, alguma coisa, algum pensamento que vocês gostariam de colocar? Fiquem à vontade. Alguma contribuição? Também. Fazem sentido, sim, tudo bem, sem dúvida. Estou lendo um pouquinho aqui no bate-papo. Excelente. Uma contribuição aqui do Brasil. Márcia Lurando, me escutam? Sim, Márcia, seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer compartilhar dessa sessão com colegas de prática e de nacionalidade. Os pensamentos fazem muito sentido, sim. O grande desafio da humanidade é agir com ética e não dissertar sobre ética. A ética aparece no dia a dia, nas pequenas ações, nas pequenas reações. E como é difícil, pessoas que academicamente, teoricamente, têm uma bagagem muito grande acerca do que é, para que serve a ética, de repente escorregam e não se comportam como tal. Então, me parece ser um desafio a ser vencido por toda uma vida, porque ainda que estejamos aptos e nos credenciemos como pessoas éticas, a pergunta é: em que situação essa ética pode deixar de ser praticada? Muito bom, Márcia. Por isso a gente precisa o tempo todo estar falando sobre isso, né? Porque, embora todos nós saibamos da importância da ética, a gente precisa estar fazendo um evento como esse para refletir sobre, seja nas salas de aula, nas empresas, nas famílias, em todas as instituições de ensino, eclesiásticas ou quaisquer que sejam, nós precisamos estar lembrando o tempo todo, porque nós somos sombra e luz, e em algum momento a gente pode também revelar o lado não ético da nossa conduta. Então, nós precisamos nos vigiar. Acho que por isso que Jesus disse, vigiar e orar, para a gente tomar conta da gente. Eu vou convidar vocês, muito obrigado, Márcia, por sua contribuição. Eu vou convidar vocês para uma atividade em grupo, vou dividi-los em grupo, para que vocês conversem um pouco sobre isso, né, de qual a importância da gente ter também um código de ética e como que ele pode contribuir para o exercício da nossa profissão como coaches. Então, abrindo, boa parte, pelo menos no início respondeu, já é coach ou está em formação, mas mesmo que não seja, você é convidada ao diálogo, como que um código de ética pode contribuir para a gente ser bem-sucedido no nosso trabalho, como coach ou qualquer outra profissão. Eu vou criar as salas e vocês terão cerca de 15 minutos para o diálogo. Certo, Elza? Isso. Nós vamos tentar colocar quase umas 4 pessoas por sala, não é, Robson? Que daria um pouquinho mais de 3 minutos para cada um. Tem uns que falam mais, outros menos, mas é a oportunidade de cada um falar um pouquinho. E depois nós trazemos vocês de volta à plenária e para ver se tem mais alguma questão, pergunta, e entraremos então na segunda parte da apresentação, que é do Código de Ética mais específico do grupo. Certo, Rob? Você precisa de alguma ajuda? Está tudo tranquilo? Não, já abri as salas. Oba! Então vamos lá, pessoal.
Só aqui dar uma ajuda às pessoas que ainda não entraram em sala. Portanto, vocês veem no vosso ecrã um quadrado onde têm de carregar ingressar na sala simultânea. Obrigado, Catarina. Ora, essa. Portanto, durante este período, quem fica aqui na sala principal, nós ficamos a tentar gerir alguma dificuldade que se encontra ou alguém que sem querer caia da reunião, mas não continuamos com nenhum conteúdo. Portanto, o objetivo mesmo é entrarem na sala e discutirem com os colegas. Só confirmando, na sala 1 tem Isabel Marques, que precisa entrar. Na sala 2, Carlos Manguito. Luiz está falando que não consegue entrar. Qual a dificuldade? Eu também fui para a sala 7 e voltei, porque eu estava sozinha, então imaginei que eu... Na sala 7, tá lá. Na sala 6 tem Beatriz, Daniel e José, que ainda não entraram. Talvez refazer, Robson. Refazer as salas. Não, mas eu posso... Pode. Se as pessoas que não entraram, se na barra de ferramentas, onde está Breakout Rooms, tá em inglês aí para vocês? Se vocês clicarem aí, vai aparecer qual é a sala que vocês têm que entrar. Há pessoas que às vezes podem estar em sítios mais barulhentos e que decidem não entrar, ou porque não querem ativamente participar, que já aconteceu, ou porque a tecnologia não está a ajudar. Portanto, eu não sei se isso é o caso da Sofia, da Lígia, do Paulo Almeida, da Carmen, do Emanuel, da Rosário, se as pessoas não estão a conseguir entrar porque simplesmente não querem, ou se tem algum problema tecnológico. Bem, tem na sala 9 só uma pessoa que está presente, então eu vou trocá-la de sala. Sim, se calhar é o melhor. Por exemplo, a Lígia está aqui a dizer: estou em local com muito barulho, vou aguardar, não vai conseguir entrar. Pronto. Não tem problema, Lígia. Ficamos aqui. A Carmen também diz que está num sítio e não pode entrar. Pronto, nós compreendemos. Às vezes acontece e é vida. De qualquer forma. Ficamos aqui no bate-papo, né, Magui? Se eles tiverem alguma pergunta claro, sim. Para a equipe, fiquem à vontade. Podemos dialogar aqui também. Sim, então, também. Quem está presente aqui, se quiser ou usar o microfone ou no bate-papo, pergunta essa, né? Como que pode contribuir? Daí que chegou mais gente aqui. Essa é a parte logística do webinário, mas é normal. Muitas pessoas realmente, como a Migui falou, não conseguem entrar por questões de barulho. E há muitas pessoas, com esta história dos eventos online, há muitas pessoas que estão no trabalho, estão a ouvir, mas estão no trabalho e não vão ligar. Sim, claro. Eu compreendo. Até aqui, me digam se está tudo bem, a maneira como conduzir, está tudo bem? Muito bom, Robinson, parabéns, estou a gostar muito mesmo, parabéns. Muito obrigado. Peraí, Robson, só um instante que chegou alguém, eu tenho que colocar aqui. Sim. O Luís também, foi o Luís Magalhães. Luís Magalhães. A Maria João também quer fazer uma pergunta, não quer? Quero. Fiquei sozinha na sala 10. Então, Robson, pode enviar a Maria João para outra sala, se faz favor? Maria João, há pessoas que não se querem juntar às salas, porque estão com problemas tecnológicos ou estão... Na sala 10 tem mais duas pessoas, Cecília... E não entrou. Não, eu entrei e fiquei lá sozinha, um pedacinho. Então, junta uma sala que já tem verdes, Robson. Se quiser, eu faço isso. Pode fazer, então, por favor. Então, passa-me o direito do anfitrião. Não, peraí, deixa eu achar aqui Maria João e colocar numa sala. Eu só não estou achando ela aqui.
Sala 10, né? Não, Isso. ela agora Sala já, 10, ela estava sozinha. ela agora já tá na sala plenária, já saiu da sala 10, tem que ir à plenária. Ok, já coloquei na sala 2. Pode entrar, Maria João. Maria João, veja lá se está-lhe a aparecer. Ainda não apareceu. Assim que aparecer, eu ingresso. Por enquanto, ainda não me apareceu aqui para ingressar. Já coloquei, para mim já apareceu. Para mim, ainda não. Pois, pronto, olha. Quer passar para a Não Megui, faz mal, Robson? eu fiquei convosco. Pronto, ok. Sim, então pronto, vamos bater Tudo papo, bem. Maria João. Tem alguma pergunta? O que está achando? Como é que está Robson, aí? passa os direitos para mim, se faz favor. Eu estou a achar ótimo, acho uma excelente iniciativa. E os meus parabéns a todos vós. E estou a gostar muito da palestra do Robson, não conhecia, estou a gostar bastante. Obrigada. Bom. E quanto à pergunta da importância do código de ética e como ele pode contribuir no dia a dia do profissional, alguma opinião, Maria João, já que estamos aqui no bate-papo? Sim, eu acho que é essencial o código de ética no coaching. De há uns anos a esta parte tem-se verificado uma descredibilização do coaching, pelo menos a nível nacional. Em termos internacionais, isso começou-se a sentir também há uns anos em termos europeus. E a Associação Europeia de Coaching regulou e as coisas verticalizaram. E em Portugal eu penso que irá acontecer o mesmo, assim que for regulado, eu penso que voltará tudo a ter mais a credibilidade que tem o coaching, no fundo, não é? Que eu acho essencial, acho muitíssimo necessário. Maria João já é coach há alguns anos, não é? Finais dos anos 90, Maggie. Pronto, portanto já está aqui, já tem vários filhos, não é? Já estão Vários. Legal, parabéns. Obrigada. Parabéns. Então, Eu estive na APG em 2010, em um congresso, foi acho que numa universidade, quando era Manuel de Souza Antunes, eu lembro desse nome. Sim. Ele presidia. Sim. Depois foi um congresso, eu fui participar, e foi quando foi fundada uma relação entre a BRH e a APG, e também tinha um representante de Moçambique, se não me engano. Depois a gente teve um jantar incrível num lugar muito bonito, não me lembro onde, celebrando o congresso, uma confraternização. Foi uma experiência muito legal que eu estive em Lisboa, muito boa. Maravilha, que bom. Eu não participei em 2010, mas eu soube desse encontro e conheço o Manuel, sim. Ah, conhece? Ele é muito simpático. Eu tenho ele aqui no Facebook desde então. É muito acessível, sim. É uma boa pessoa, sim. Esse network que a gente cria é muito poderoso mesmo. Olha que eu nunca esqueci o nome dele, né? O nome todo. Excelente. Quantos minutos a gente tem de sala? Eu não marquei, Robson. Tem 6 minutos. Então ainda dá. Robson, eu depois vou fazer uma pergunta, porque há uma linha de pensamento que diz outra coisa, não diz aquela que você estava a comentar, que era faz aos outros o que queres que te façam a ti. A linha de pensamento que eles dizem é faz aos outros o que os outros querem que lhes façam. Isto tem muito a ver com os perfis comunicacionais do DISC. Não sei se você já ouviu falar, que há pessoas mais dominantes, outras são mais influentes, outras são mais conscientes na sua comunicação. Eu agora não consigo ver o Robson. Ele também desapareceu aqui. Sim. Será Será que que caiu lá do lado dele? Daqui a pouco ele não me falou nada. Deixa eu checar aqui. Pois, eu estava a falar isto que, entretanto, se calhar ele tocou em algum botão.
Tá aqui. Robson, Estão voltando? tá em silêncio. Eu fui atender a Isabel, que pediu ajuda, que ninguém apareceu na sala dela, ela ficou sozinha. Eu a resgatei, pedi para ela vir para cá. Mas ela já chegou? Não Então, sei. Robson, estava a ouvir o que eu estava a Pois falar não. consigo, ou não? Pode repetir, por favor, de uma outra abordagem de ética que você estava trazendo. Não era uma outra abordagem de ética, era uma outra abordagem da comunicação, que é uma parte que diz do DISC, que diz que trata os outros como eles gostariam de ser tratados. Portanto, se eu sou uma pessoa mais direta, as pessoas deveriam falar comigo de uma forma mais direta e não de uma forma como eles gostariam de. Imagine que eles têm um perfil mais de rodeio e mais indireto. Portanto, se nós fôssemos utilizar o pensamento que estava a dizer, então as pessoas iriam fazer a mim o que gostariam que lhes fizessem a elas. Portanto, se elas são umas pessoas menos diretas, iriam falar com mais rodeios e isso iria criar atrito. Já ouviu falar desta metodologia, que é a metodologia DISC? Sim, já ouvi, mas eu não vejo, realmente eu não vejo contradição. Se nós aplicarmos, você se refere ao que eu comentei da regra de ouro, eu não vejo contradição. Eu preciso então, a regra que estava a dizer era, faz aos outros o que queres que te façam a ti. Se eu quero que sejam diretos comigo e se a outra pessoa não gosta disso, então está em conflito. Sim, mas eu acho que a gente precisa entender isso aqui numa visão mais ampla de relacionamento, de tratamento aos outros. Você traz um aspecto que é como eu me comunico com alguém. Se alguém quer um tratamento mais objetivo, mais assertivo, eu preciso entender isso. Se eu não sou assim, eu não vou construir relações. A regra de ouro me ajuda a tratar o outro de maneira ética, numa questão de relacionamento que, para mim, transcende esse processo da comunicação, de como eu interajo com alguém. Eu preciso entender o outro, eu preciso ser empático, eu preciso conhecer essa pessoa. Então, a regra de ouro da ética, dessa ética universal, me coloca numa relação muito mais próxima de compreensão do ser humano. Entendo dessa forma. Ok. Vamos mais 4 minutos com o grupo. Alguém na sala gostaria de comentar enquanto a gente aguarda? Tem no bate-papo, Robson, ali já falando da sensibilidade da empatia. E também convidei a todos para participarem aqui enquanto aguardamos as salas. Oi, boa tarde. É a Lígia quem fala. Pois não, Lígia. Só uma colocação para o que a Meg colocou, do grande desafio que é você neutralizar a si mesmo para perceber o outro, até para dosar de que maneira as abordagens são trocadas, né? É muito interessante que a pessoa, ela tem uma tendência a enxergar em um formato e tem a expectativa de que o outro também perceba nesse formato, mas sabemos o quão diverso é a forma, a maneira e como pensamos, já que somos totalmente independentes e diferentes um dos outros, né? Então, Meg, se me permite uma colocação, acho que o grande desafio não é o que eu penso, é entender como é que o outro pensa para eu chegar ao mínimo próximo do outro e criar uma conexão que seja boa para os dois lados, para que estejamos olhando e entendendo pelo mesmo ângulo. Acho que talvez seja esse um ponto que nós precisamos nos atentarmos, porque a gente escorrega muito quando acha que tem que ser do nosso jeito. Exato. Minha percepção. Ótimo, Lígia. Por isso que eu falei de ter essa relação mais empática, da empatia, de compreender o outro. E a gente precisa conhecer e se dar a conhecer também, né? Sim, eu queria vos mostrar o livro que diz isto, não sei se conseguem ver. É um livro muito giro,
que diz, chama-se Levantar Voo. Deixem cá eu tirar aqui esta parte. Sim. É que com o efeito do fundo virtual a gente não consegue ver. Se você puder colocar no chat, Megui, o nome do livro, o autor. Conseguem ver agora? Pronto, agora sim. Levantar Voo é da metodologia DISC e é muito giro, é muito fácil de ler e comenta isto que eu estava a falar sobre faz aos outros o que os outros gostariam que lhes fizessem. Sim. Eu tenho formação no DISC para a ferramenta do assessment e eu uso em processos de coaching quando o cliente quer fazer. E por isso que eu falei, eu acho que não fere esses princípios universais, porque requer a compreensão do outro e mais especificamente na questão de como eu abordo a comunicação, a interação com o outro. Bem, vou trazer o pessoal das salas daqui a 1 minuto. Uhum. E aí a gente vai abrir um breve espaço para eles comentarem. Confere, Elza. Sim, são 18 horas, então só para ver quanto tempo você quer dar para eles, Robson, e quanto falta para ter os slides, né? Você ainda tem 5 slides, só para gerenciar um pouco o tempo, só isso. Você gostaria de dedicar quanto tempo nessa volta? Não, acho que vai ser breve aqui, talvez comentários rápidos, 5, 10 minutos no máximo, porque depois a gente vai interagir aqui. Tá bom. O sol já está voltando. Sejam bem-vindos. Tiveram uma boa pausa? Ainda estão chegando. Chegando aos poucos. Espero que tenham tido uma boa pausa. Bem-vindos à plenária. Bem, acho que já estão aqui. A gente vai ter aqui um breve momento de uns 5 minutos para escutar vocês, quem gostaria de compartilhar de maneira bem breve como que foi a reflexão no grupo, no que vocês conversaram. Quem gostaria, por favor, ligue o microfone. Boa tarde, não sei se posso fazer um comentário já agora. Claro, por favor, Ivo, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Boa tarde a todos. Estivemos há pouco num breakout room, só 3 pessoas, e a nossa, entenda-se, pronto, a conversa que, pelo menos as dúvidas a mim que me surgiram, no campo da ética, vou tentar resumir aqui o que expus e pedir-vos também a vossa opinião. A mim gera-me bastante confusão no panorama do coaching atual, do que a palavra, não da atividade em si que nós conhecemos, do que a palavra coaching representa para o mundo geral, ver o que é muito que está a suceder, por exemplo, nas redes sociais e como a atividade e com muitas coisas que estão a ser feitas, divulgação de conteúdos, vamos lhe chamar motivacionais, coisas comerciais, propaganda, tudo o resto, está tudo um bocado agrupado na palavra coaching, e ligo isto à ética como pergunto-me se não haverá uma cisão eventual aqui das subatividades do coaching, não é? Mas também, se não fará também fará sentido refletirmos nesta questão da ética relativamente às motivações intrínsecas e extrínsecas, porque parece-me que do que eu conheço, que obviamente será muito pouco, sou leigo no assunto,
do processo deverá ser, ou deveria partir muito de nós, intrinsecamente. O coach, em primeira instância, deveria fazer o processo em si próprio, e vejo muito isto a suceder da forma oposta, ou seja, uma divulgação, um marketing, um conjunto de atividades de muita gente que parece promover algo extrínseco, ou seja, parece estar a falar para um mercado como qualquer outro produto, que temos uma base de algumas centenas de clientes, e as pessoas que responderem é que são as que se identificam com uma determinada necessidade. E esta grande diferenciação entre o que é intrínseco e é extrínseco, para mim, seria o ponto de partida da avaliação do que é ético ou não ético, não é a melhor maneira de me expressar, mas o que é ético para a pessoa que procura a atividade, ou seja, se é ético para mim receber algo extrínseco a mim, que é, para todos os efeitos, publicitado numa rede social, que pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha realidade, que eu nem sequer estava à procura, versus algo que advém, uma necessidade minha que advém de um processo de melhoria. Eu pedia-vos a vossa opinião. Se eu entendi bem... Robson, perdão, antes de você responder, tem mais algumas pessoas nas salas? Não, todos já voltaram. Tá bom, ok, obrigada. Perdão, interrupção. Nada. Então, e se eu entendi bem, entendi que você falou do que acontece no mercado de coaches que se divulgam, ou uma certa diferenciação entre atividades de coaching, muitos se declaram de coaching, e o que é ético e o que não é ético. Resumindo, foi um entendimento... Sim, e nem tanto no mercado dos coaches, mas na sociedade, vamos lhe chamar assim em geral, ou seja, que, na minha opinião, ainda não sabe bem o que é mesmo ser coach e o que é a atividade de coaching. Portanto, estão muito mais suscetíveis a receber coisas e estar sujeitas a conteúdos e a ações extrínsecas que se calhar poderão não ser benéficas para elas. Sim. Então, acho que sua pergunta me dá margem para a gente entrar no assunto que vem a seguir, que é a importância, até do que está acontecendo hoje, de termos nas associações um código de ética que oriente a nossa conduta. Então, recentemente nós tivemos aqui no Brasil uma reflexão sobre isso, que é algo que acontece em todos os locais, tendo contato com uma pessoa do comitê, que é aí de Portugal. Ela disse que também acontece isso aí, também acontece nos países de África, falando sobre isso no nosso comitê. Como que nós, que aderimos a um grupo de coaching, como tem aqui o Grupo Português de Coaching da APG, ou como tem a International Coach Federation e outras associações, como que nós podemos lançar mão do nosso código, da nossa ética, para divulgar o que é um coach profissional. Acho que a atitude que nós temos tido no Brasil é muito mais enfatizar qual é a postura do coaching profissional, e aqui eu estou falando em nome da ICF, da International Coach Federation, do que apontar o que não é. À medida que a gente tem enfatizado o que é o coaching profissional, e como nós nos comportamos, quais são os princípios e valores que nós defendemos dentro da nossa associação, a gente está divulgando para toda a sociedade o que é esse profissional de coaching. E eu acho que aí, por isso que eu falei, me dá margem, porque é muito interessante. Eu tive a oportunidade ao ser convidado, de acessar, de conhecer a APG, e a APG tem um código de ética, e é esse o nosso tema que a gente entra aqui, e acho que respondendo a sua questão, nos ajuda, que está relacionado a esse conjunto de princípios que vão orientar o comportamento. Então, esse código de ética, ele deve ser orientador e não limitador
o orientador da nossa conduta, do nosso comportamento na nossa profissão. E eu fiquei realmente assim, muito feliz ao ler, e eu transcrevi aqui, que os princípios orientadores da APG estão muito relacionados àqueles valores que eu citei anteriormente, valores de honestidade, autenticidade, integridade, transparência, compromisso profissional, equidade, isenção, respeito pela diversidade, não discriminação, igualdade de tratamento. Então, quando nós estamos vinculados a uma associação profissional, nossa conduta deve ser orientada, guiada por esses princípios. E a APG assumiu um código de ética, de coaching, que orienta o trabalho de todos os profissionais que estão vinculados, em termos de não só de coaching, mas também de mentoria e supervisão, como consta no documento que os associados devem seguir. Então, como que esse... Acho que está pedindo para entrar aqui, só um instante. Como que esses princípios orientadores do Código de Ética vão fortalecer o profissionalismo, a imagem, a reputação do coaching associado à APG, ao grupo de coaching, através de um padrão de conduta que vai refletir na orientação de todos os profissionais. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante que deve ser tratado para os profissionais de coaching. Aqui e no mundo inteiro, a ICF tem enfatizado muito isso, e parece-me, pelo que eu conversei com a Elza e com a Meg, esse é um ponto muito importante dentro da APG também. Então, como que os membros devem agir em consonância com os princípios éticos listados nesse Código de Ética. Ter um canal de comunicação com a associação que possa orientar sobre qualquer transgressão. Robson, eu até teria uma ideia também, qualquer coisa, nós temos a Catarina, que é exatamente a pessoa que fez toda essa parte aí do Código de Ética. Enfim, ela fez o trabalho de fundo mesmo do Código de Ética. Qualquer coisa também, podemos dar ali uns 5 minutinhos para ela também. Por favor, Elsa, muito bem. Catarina, muito obrigada, a palavra Elsa. sua. Muito obrigada, Robson. Eu estava aqui a ouvir o Ivo e isto estava a remeter-me para outras questões, que é a ética reflete sobre os princípios da moral, mas a moral baseia-se num sistema social, ou seja, naquilo que a sociedade me diz que é certo. E a sociedade pode ser o meio onde eu estou inserida. Ou seja, eu não sei se estou a pensar bem, Robson, mas se a moral tem a ver com a sociedade, o meio onde eu estou inserida, se eu estou inserida num meio economicamente muito forte, vai ditar a moral da economia. Ou seja, eu estava a pensar no que o Ivo dizia e nas publicações, e realmente eu vejo tantas publicações que falam sobre coaching, e desde formações quase de 1 hora ou de 1 minuto, não tanto, mas formações muito rápidas, onde não se tem em conta esta questão da ética. Mas será que as pessoas que as frequentam percebem que não estão a agir de uma forma ética, ou se lhes é vendido algo que tem um determinado nome, que é um nome forte, será que elas não vão pensar que estão a agir corretamente? Ou seja, só aqui dizendo mais uma questão, que é, nós temos o nosso Código de Ética, é baseado num Código de Ética global, internacional, com uma série de associações que aderiram, e para nós é importante. Mas eu vou aderir porque pertenço ao GPC e porque considero que a ética tem de fazer parte, tem de ser um dos pilares do meu trabalho. Mas para mim, se isso não existir, será que eu vou procurar algo que eu não sei que existe e que é importante para a minha conduta moral e profissional? Mais uma pergunta. Sim, é por isso que eu mencionei aqui o pensamento de Edgar Morin da importância da autoética. A autoética não é uma ética que eu crio para mim mesmo, porque isso seria o cúmulo do individualismo, do egoísmo, mas tem a ver com a honradez, com o respeito, com o caráter. É importante a gente distinguir bem isso, porque se eu me vinculo a uma associação, há princípios norteadores da conduta que eu devo seguir.
Isso em qualquer lugar, seja... mas eu tenho alguns cuidados que eu acho que deve ter, porque às vezes eu brinco falando aqui no Brasil, mas vocês devem me entender quando fala assim, por exemplo, a máfia tem a ética da máfia, ou tem a ética do traficante, algo assim. Não, não tem. A máfia, o tráfico não tem uma ética. É outra coisa. Por isso que eu introduzi aqui o que se entende por ética universalmente. Então, se esses valores estão presentes. Agora, é muito importante, eu acho que por isso eu trouxe também o pensamento da ética da finalidade ou da consequência, porque a gente reconhece que tem ou escolas ou orientações no mercado que a gente reconhece que não tem absolutamente nada a ver com coaching, nem com aquilo que a gente acredita ou que é regido pelos nossos princípios da nossa associação. Por isso que eu comentei, respondendo ao Ivo, que nós optamos aqui por... deixa estar, vamos falar dos nossos valores, vamos falar dos nossos princípios, vamos mostrar quem nós somos, porque o mercado vai reconhecer também, o cliente vai reconhecer. Um dos pontos que eu considero importante, e falando já um pouco daquilo que eu observei no código de ética, é entregar para cada cliente um código de ética. Eu entrego para todos os clientes, eu entrego uma cópia do código de ética que eu sigo na ICF. Ou se você está associado à APG, entregue para o cliente o código de ética que você segue. Se um outro concorrente vai a um cliente e ele não segue nenhum código de ética, isso já vai fazer diferença para o cliente, seja ele uma empresa ou uma pessoa física. Então, o cliente quer contratar um coach, e um entrega um código de ética, o outro não tem código de ética, não segue nenhum, isso já é um critério para o cliente. Então, para mim, isso é muito importante. Nós, no Grupo Português de Coaching, fazemos precisamente isso, ou seja, todas as pessoas que aderem ao GPC devem seguir o Código de Ética e devem estar vinculadas e devem escrevê-lo. Portanto, é um vínculo mesmo que para nós é essencial. Acima de tudo, porque o nosso Código de Ética aborda 3 grandes vertentes, que é o nosso trabalho com os clientes, a importância do nosso trabalho com os clientes, a conduta profissional que nós devemos ter e, obviamente, uma prática de excelência. Portanto, eu diria que esses são os 3 grandes pilares do nosso Código de Ética, mas não me quero adiantar porque eu sei que o Robson vai ainda abordar um pouco esse tema. É interessante também aqui no bate-papo, Robson, a Maria João coloca que é uma questão de valores, respeito e responsabilidade que se adquire ou deveria ser adquirida na infância, depois se repercute na profissão. E também o José, que ele fala, a ética vende, para significar que gera proveitos, benefícios. E códigos deontológicos, éticas profissionais abundam, mas não têm trazido, por exemplo, melhores organizações. Não sei se alguém quer também complementar alguma coisa. Eu concordo, obviamente, com o que Maria João disse. Entretanto, o que a gente percebe, e eu percebo, acho que todos nós percebemos isso, que ao longo da vida nós nos desviamos disso. Vou dar um exemplo. Sexta-feira eu estava fazendo um trabalho com uma empresa aqui no Rio, um workshop sobre os valores humanos. A empresa tem um projeto de humanização e nós estávamos fazendo um exercício sobre os valores. Os participantes responderam um questionário sobre valores, receberam um relatório sobre valores, no modelo do Richard Barrett, vocês devem conhecer, e eles estavam fazendo uma reflexão sobre os valores. Como que aqueles valores contribuem com a conduta e podem ajudar o trabalho deles na empresa. Fizeram isso. Quando terminaram, eu fiz um exercício de 30 segundos, que eu vou contar para vocês, que vocês podem fazer também. Eu peguei uma folha de papel, amassei a folha de papel, cada um recebeu uma folha de papel e eu falei, amassem, façam uma bolinha de papel. Fiquem na frente um do outro. Segura a bolinha de papel com a mão direita e coloque no coração, no peito.
Vocês têm 30 segundos. Usem todos os recursos que vocês puderem para um pegar a bolinha na mão do outro. 30 segundos. Vocês sabem o que aconteceu, gente? Eles se bateram, puxaram cabelo, unharam, um derrubou o outro no chão. E eles tinham acabado de fazer um exercício, quer dizer, isso aconteceu por volta de 3 horas da tarde, eu estava desde 8 horas da manhã trabalhando questões de valores éticos. Que eles aprenderam em casa, que eles receberam um relatório dos valores mais importantes da vida deles, eles estavam lendo, refletindo como fazer isso. Então, a gente vive um processo tão absurdo de massificação que teve gente lá que ficou... eu falei, procura um psiquiatra, um psicólogo para tratar disso, né? Porque ficou atormentado. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Mas a gente não percebe que a gente age no automático, desviando dos valores mais importantes da vida, e eles foram agressivos, foram individualistas, foram competitivos, quando tinham acabado o dia inteiro quase falando sobre valores éticos que aprenderam em casa, que consideram importante. Eu perguntei no relatório de vocês quantos que escreveram egoísmo, quantos que escreveram competição. Não, ninguém, botou todo mundo trabalho em equipe, botaram respeito, amizade, companheirismo, etc. Nós somos contraditórios. Nós também somos contraditórios. A gente precisa tomar consciência dos nossos valores e o tempo todo estarmos nos vigiando se a gente está sendo coerente com aquilo que a gente diz. Então, o código de ética nos ajuda na organização, o que a gente oferece, mas também nós podemos cair nas nossas contradições, no dia a dia. Então, é importante por isso a autoética é fundamental. O quanto que nós estamos honrando aquilo que nós dizemos que é importante para nós. Obrigada, Robson. Eu estou aqui gerenciando o tempo e para sermos coerentes com todo mundo, faltam 10 minutos, então acho que você tem alguns slides ainda para terminar. É pouca coisa, na verdade, que eu tenho aqui. Eu já comentei a importância do contrato, de apresentar isso ao cliente, eu já comentei sobre isso. O Código de Ética fala sobre isso, a importância da integridade, eu acabei de falar, então essa coerência com que nós falamos e o que a gente faz. O outro ponto muito importante no Código de Ética é a confidencialidade. A confidencialidade é um pilar do processo de coaching. Isso tem que ter um zelo, e é isso que vai gerar uma relação de confiança quando o nosso cliente entende que nós estamos criando um ambiente seguro, um ambiente de confiança, onde ele pode apresentar as suas necessidades, suas vulnerabilidades. Estarmos atentos também, e o Código de Ética aqui apresenta uma série de questões importantes que devem ser orientadoras para todos nós sobre os eventuais conflitos de interesses que pode haver no nosso trabalho e como rege a conduta profissional. E além dos deveres legais e estatutários. É só isso, Elza. E a busca da prática contínua da excelência. O resto do slide é só gratidão, e eu estou passando meus contatos, eu prefiro abrir aqui para o diálogo. Então, vocês têm aí... e esse material está disponibilizado, acho que vocês podem entregar para todos os que se inscreveram nesse evento nosso, fica disponível para todos vocês, já estão aí. Então, a gente pode aproveitar esse tempo para comentários, perguntas, feedback, ou pode falar que não gostou também. É verdade, a parte da honestidade também, né? Então, Isso. Temos aqui que a Dina fala excelente exemplo prático, parabéns, Robson, gostei muito, Robson. E aqui o Ivo um pouco maior. Ivo, você quer falar ao invés de escrever no chat? Só deixei isto escrito porque não queria ocupar mais tempo, já falei bastante, era só uma questão de fundo que tenho, mas pode ser respondida depois. Não queria gastar o tempo de antena de todos. Sim. Mas pode colocar sua pergunta, estamos abertos.
Ok, fico um pouco curioso, e aqui, se eu há pouco me comentei, se calhar da imagem de que conheço o código de ética de fio a pavio e não conheço, portanto, mais uma vez sou leigo no processo, não estou ainda a exercer, mas fico, mediante esta questão do que é a definição do código de ética, como o Robson estava a dizer, não é? Vamos mostrar o que é que o coaching deve ser e não focar no que não deve ser, ok? Posto isto, nesta exposição e neste nosso código de ética, se é que já lá não está, pergunto-me aqui e reflito um bocadinho, se calhar de uma forma um bocado mais filosófica, se não deverá também fazer parte deste código, nós conseguimos de alguma maneira a levar estes nossos clientes ou expor-lhes que o que nós oferecemos ou o que nós nos pretendemos a fazer é um processo que será sempre guiado pelas necessidades intrínsecas da própria pessoa. Ou seja, deixar claro à partida, mais uma vez, se é que já não é feito, de que não pretendemos sugerir nada, não é? O que no fundo é um bocado, chamamos isto uma segurança, não é? Continuando o que o Robson está a dizer, é um bocado mostrar o que nós pretendemos ou o que nós queremos fazer, e ao mesmo tempo deixar claro que não virá deste lado uma sugestão ou um conjunto de sugestões de melhorias que o coaching poderá trazer, porque acho que há uma diferença muito grande, não é? Porque nós pretendemos entregar o processo e não tanto o que se vê nas redes sociais, não é? Este objetivo A, aquele objetivo B, tu podes ser melhor a fazer isto ou aquilo, ou etc. É o processo e é a auto-pesquisa. E fico curioso quanto a este ponto. E gostava de ouvir a vossa opinião. Legal, eu acho que vale a pena você conhecer o código de ética da associação e aí uma interação direta, talvez com a Catarina e com os representantes da associação que podem te dar esclarecimentos específicos daí de Portugal. Sim, eu se calhar sim, faço aqui uma pequena interrupção só para dizer, portanto, o Código Global de Ética é um código que é criado em 2016 pela Association for Coaching e pela EMCC, European Mentoring and Coaching Council, e visa precisamente existir um código que é transversal, que passa a noção de organização que fornece formação ao serviço de coaching, torna-se transversal a uma profissão e não de uma associação. Em 2018 nós criamos o Comitê de Ética dentro do Grupo Português de Coaching, precisamente para fazer a tradução e a adaptação deste mesmo código à realidade portuguesa. Portanto, o código não será nosso, é um código mundial, global, e ele já tem em conta, depois Ivo, inclusive eu acho que a Maggie acabou de partilhar aqui o link no nosso chat, onde é possível fazer o download do Código de Ética. E o código visa já, a nível do trabalho com o cliente, ter um contrato e um contexto, ter a integridade do nosso trabalho, ter a integridade da honestidade quanto às nossas qualificações e quanto àquilo que nós nos propomos a exercer, evitar interações que não sejam apropriadas e garantir a confidencialidade. Por outro lado, por exemplo, em termos de conduta profissional, há um ponto muito, muito importante, que é manter a reputação da profissão e, por outro lado, não violar a conduta profissional. Portanto, aqui reconhecer a diversidade das pessoas. Portanto, o Código visa já todos estes pontos. Há até um resumo do próprio Código de Ética também no nosso site e depois há o Código em si, que são, se não me engano, 8 páginas. E a parte ligada à prática... Obrigada, Maggie. A parte ligada à prática de excelência visa algo muito importante que o Robson falou, que é a supervisão contínua. Nós temos permanentemente de ser também sujeitos à supervisão e perceber como é que está a ser a nossa atuação, termos a capacidade legal, termos a formação para exercer as competências e as qualificações e depois procurar um desenvolvimento profissional contínuo, porque o conhecimento não se adquire hoje e não se mantém para sempre. A evolução do conhecimento faz com que tenhamos uma necessidade permanente de atualização. Portanto, eu diria que estas são as grandes áreas do Código de Ética Global que a Maggie está a passar aqui e que terá em conta isso, e depois se quiser pode fazer o download, ele está em PDF dentro no site.
Obrigado, Catarina. Eu aqui acrescento só que não queria tanto saber o que é que está no código, eu estava mais à procura era das vossas opiniões. E eu agradeço o reparo e vou ler, como eu disse, né? Não tenho minimamente presente, não conheço obviamente as orientações base, mas eu queria mesmo era saber as vossas opiniões, como coaches, da vossa experiência profissional. Não era tanto debater o que está no código ou não, de uma forma mais formal, não é? Se a associação tem ou se não tem, ou se estamos a seguir ou se não estamos, mas a vossa opinião baseada em experiência. Ok. Então, a gente está concluindo. Eu me lembrei de uma outra coisa que ajuda a refletir. Quando eu falei desse jogo pedagógico, da bolinha de papel, eu lembrei de uma outra situação que eu fiz em uma empresa, já tem acho que uns 2 anos. Eram 28 gerentes em uma multinacional e foram feitas 14 duplas. E eu fiz exatamente essa mesma atividade. E uma dupla do meu lado, eles imediatamente trocaram. E as outras 13 duplas começaram a brigar entre si. Teve um que saiu correndo, o outro saiu correndo atrás. E quando esses que trocaram, né, eu falei, tem 30 segundos, e um deu a bolinha para o outro e fizeram isso. Aí eles olharam para os outros e falaram assim, eles estavam do meu lado, eu escutei, e nós fizemos errado. Eles destrocaram e começaram a brigar. E isso serviu de uma reflexão muito importante e que eu trago aqui. Às vezes nós estamos fazendo certo e estamos vendo tanta gente fazer errado que a gente acha que o errado somos nós. Excelente, Robson. É muito importante isso, porque, então, a autoética é isso, honrar isso. Eles trocaram, fizeram muito bem, mas estava todo mundo fazendo errado e acho que a gente é que está errado, e começaram a brigar. É isso que está acontecendo, a gente não se dá conta. Estou terminando e, se vocês quiserem, eu posso terminar contando uma história, ou a gente encerra aqui. Pode ser? Sim. É uma história que eu não sei o autor, eu transcrevi nesse livro aqui, e esse livro meu, eu encerro com essa história que eu acho que é interessante. Diz que era uma vez, me permitam ler, que eu acho que é para eu não me perder, era uma vez um jovem que recebeu do rei a tarefa de levar uma mensagem e alguns diamantes a um outro rei de uma terra distante. Recebeu também o melhor cavalo do reino para levá-lo na jornada. Cuida do mais importante e cumprirás a missão, disse o soberano ao se despedir. Assim o jovem preparou o seu alforje, escondeu a mensagem na bainha da calça e colocou as pedras numa bolsa de couro amarrada à cintura, sob as vestes. Pela manhã, bem cedo, sumiu no horizonte, e não pensava sequer em falhar. Queria que todo o reino soubesse que ele era um nobre e valente rapaz, pronto para desposar a princesa. Aliás, esse era o seu sonho, e parecia que a princesa correspondia às suas esperanças. Para cumprir rapidamente a sua tarefa, por vezes, deixava a estrada e pegava atalhos que sacrificavam sua montaria. Assim, exigia o máximo do animal. Quando parava em uma estalagem, deixava o cavalo ao relento, não lhe aliviava da sela e nem da carga, e tampouco se preocupava em dar-lhe de beber ou providenciar alguma ração. Assim, meu jovem, acabarás perdendo o animal, disse alguém a ele. Não me importo, respondeu ele. Eu tenho dinheiro. Se esse morrer, eu compro outro. Nenhuma falta me fará. E com o passar dos dias e sob tamanho esforço, o pobre animal, não suportando mais os maus tratos, caiu morto na estrada. O jovem simplesmente o amaldiçoou e seguiu o caminho a pé. Acontece que nesta parte do país havia poucas fazendas e eram muito distantes umas das outras. Passado algumas horas, ele se deu conta da falta que lhe fazia o animal. Estava exausto e sedento. Já havia deixado pelo caminho toda a tralha, com exceção das pedras preciosas, pois lembrava da recomendação do rei: cuide do mais importante. Seu passo se tornou lento e curto. As paradas se tornaram frequentes e longas. Como sabia que poderia cair a qualquer momento e temendo ser assaltado, escondeu as pedras no salto de sua bota. Mas caiu exausto, onde ficou desacordado. Para sua sorte,
Uma caravana de mercadores que seguia viagem para o seu reino o encontrou e cuidou dele. Ao recobrar os sentidos, encontrou-se de volta em sua cidade. Imediatamente foi ter com o rei para contar o que havia acontecido e, com a maior disfarçatez, colocou toda a culpa do insucesso nas costas do cavalo fraco e doente que recebera. Porém, disse ele, conforme me recomendaste, majestade, cuidar do mais importante, aqui estão as pedras que me confiaste. Devolvo-as a ti, não perdi uma sequer. O rei as recebeu de suas mãos com tristeza e o despediu, mostrando completa frieza diante dos argumentos. Abatido, o jovem deixou o palácio arrasado. Em casa, ao tirar a roupa suja, encontrou na bainha da calça a mensagem do rei que dizia: ao meu irmão, rei da terra do norte, o jovem que te envio é candidato a casar com a minha filha. Esta jornada é uma prova. Dei a ele alguns diamantes e um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante. Faz-me, portanto, este grande favor e verifique o estado do cavalo. Se o animal estiver forte e viçoso, saberei que o jovem aprecia a fidelidade e a força de quem o auxilia na jornada. Se, porém, perder o animal e apenas guardar as pedras, não será um bom marido nem rei, pois terá olhos apenas para o tesouro do reino e não dará importância à rainha e nem àqueles que o servem. Pois bem, eu acho que o nosso papel como ser humano e aqui como profissional é saber cuidar daquilo que é mais importante. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Muito obrigado. Obrigada. Fechou com chave de ouro, Robson. Acho que todo mundo adorou. Obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a todos e lembrar que esse é apenas o primeiro de 5. Vamos ter outros nos próximos dias. Contamos com a participação de vocês. E qualquer coisa, estamos à disposição. Boa tarde a todos. E qualquer pergunta, por favor, venham a nós. O segundo dia é o conhecimento do coach, o terceiro é o self-care do coach, o quarto é o coaching felicidade e o quinto, coach na lusofonia. Contamos com vocês. E muito obrigada. Obrigada, Robson. Obrigado, Elsa. Obrigada, Robson. Foi realmente 90 minutos muito, muito cheios. Muito obrigada. E também amanhã comentar, também obrigada Elsa e Catarina por todas as vossas intervenções. Comentar que amanhã vai ser a Catarina a moderadora, a Catarina Olim, e vamos ter o coach, desta vez vamos mais para começarmos no Brasil, e amanhã vamos dar o destaque a Angola com o coach Bruno Souza, que também nos está aqui junto, portanto, juntem-se a nós, porque amanhã vai também ser muito, muito interessante. Até amanhã e um abraço. Até amanhã. Até amanhã, obrigada. Eu posso publicar uma foto que eu tirei daqui de vocês? Do grupo? Posso? Obrigado. Obrigada, Paulo. Por mim, tudo bem.